Oba! Você tá bom? Nick aqui falando. Mais uma conversinha boa. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você tem mania de encher o saco dos outros com uma coisa que talvez você deveria ter feito? Vou melhorar isso. Você é o tipo de pessoa que cobra alguém sobre algo que ele deveria ou ela deveria ter feito porque não está do jeito que você queria? Então, eu já fui um pouco desse jeito já. Eu posso dizer que quando eu tinha muito aquele tipo de pensamento do tal do perfeccionismo, né, você acaba entrando naquela ideia do perfeito, né? Eu sou perfeito, não desse jeito assim, mas tipo assim, as minhas ideias são tão boas que tudo que eu faço tem que ser muito bom, tem que ser perfeito. Aquela ideia da perfeição que eu já conversei em outro momento, né? E aí, isso eu já comentei que isso não existe. Né? Essa ideia, somos seres humanos, somos seres imperfeitos, fazemos o melhor que podemos, né? E é lógico, estou compartilhando aqui minha experiência depois do aprendizado. Mas enfim, quando a gente executa algumas ações e necessariamente a gente faz o melhor que a gente pode, num erro específico da nossa vida, a gente chamando isso de perfeito, que não é, tá? Muitas vezes a gente quer cobrar outras pessoas de fazerem aquilo que nós pensamos. Só que será que isso é certo? Será que essa forma como você lida com seu irmão, independente quem seja, se seja o seu irmão realmente da família, se seja sua esposa, se seja seu esposo, se seja o seu filho, seja um amigo, seja qualquer pessoa que talvez você trabalhe, será que você cobrar ele daquele jeito é coerente? Está certo? Seguinte, eu já comentei também sobre a ideia, sobre o que seria a parte da ideia, né? A ideia seria aquele presente, aquele dom que Deus nos oferece, aquilo que chega, pum, chegou uma ideia. Ideia, engraçado, ideia não é aquilo que você acha que tive uma ideia, eureka, né? É tão convencional a gente ver isso na parte do pessoal que é cientista. Eureka, tive uma ideia. Porra nenhuma, besteira. A ideia você recebe, Deus permite você conhecer as coisas, receber ideias, e a partir daquelas ideias você pode fazer uma fusão de uma com outra, gerar um pensamento e assim vai indo. Mas as ideias você pode considerar como se fosse um presente divino, um presente do próprio Deus para você. E aí, de acordo com o seu livre-arbítrio, você vai executar aquela ideia ou não. Ou seja, você vai fazer com que aquilo se torne, que esteja presente nesse mundo, que faça parte do real de algum jeito. Agora, por vezes, olha que interessante, você tem uma ideia, mas você não tem tempo para executar ou não quer executar. Seja por algum vício, alguma preguiça, ou seja porque você está tão ocupado, ou seja porque você está tão desorganizado que você está dando prioridade a outras coisas em vez de dar a essa ideia que lhe chega, né? E aí você acaba delegando essa ideia para uma outra pessoa, que pode ser próximo ou não. E aí o que acontece? Se aquela pessoa ela não executa aquilo tal como você espera, ou você tinha aquilo em mente, você começa a cobrar ela. Como se ela fosse a responsável. Irresponsável, na realidade, né? Será que isso é certo? Eu vejo que hoje não. Se você recebe uma ideia, Deus permitiu com que você recebesse aquela ideia. Tenha amor. Quando eu falo amor, lembra, um trabalho que esteja em sentido a Deus. Não pela ideia em si, mas por todo esse processo que será executado. Se Deus permitiu com que você recebesse uma ideia, é porque, lembra que eu falo que você é especial porque Deus quis que você estivesse aqui. Antes de você estar aqui, Deus quis que realmente você existisse. Então, tudo que nessa vida você recebe pelo próprio Deus como uma ideia, Ele sabe que talvez você seja aquele responsável por ela. Eu não estou falando que, possivelmente, você não vai ter outras pessoas que venham trabalhar com você e você pode talvez liderá-las de algum jeito para que aquela ideia se cumpra. Fato, isso pode acontecer, mas eu estou falando numa escala menor, numa escala onde você tem que ter a compreensão do outro que está ao seu entorno. Jesus ele não pede para nós amarmos uns aos outros como a nós mesmos.
Será que muitas vezes quando você cobra o seu irmão por uma ideia que você recebeu e você não executou, será que você se cobraria do mesmo jeito que você cobra ele? Talvez não. E aí Jesus ele vem e fala, e vos trarei outro mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ou seja, ainda que você seja uma pessoa que se puna bastante pelas coisas que você deveria fazer e você não faz, ou seja, você está um pouco desequilibrado, se você traz essa referência de Jesus, de algum jeito é diferente. Por quê? Porque você tendo ele como uma referência, você vê que ele não tratou o próximo desse jeito. Ele amou o próximo. Cara, você para pra pensar. Tudo que Jesus viveu, o tempo que ele esteve aqui, a quantidade de informação, ou seja, todo aquele conhecimento que ele compartilhou com as pessoas que estavam ao seu entorno, ele cobrou essas pessoas da mesma forma que você cobra, possivelmente, outras, quando você está estressado? Vou dar um exemplo prático. Imagina que você está com um dia super atarefado e aí está tudo meio desorganizado dentro de casa. E aí você vê uma pilha de louça para lavar, você vê alguma bagunça no chão. Será que você tem que cobrar o seu companheiro, a sua companheira de fazer aquilo porque você não está se sentindo bem? Não, cara. Você pode até conversar com ele sobre isso, mas se aquilo ali está te fazendo mal, por que você mesmo não vai lá e arruma? Se parece que é uma besteira, você pode falar, mas isso aí é uma ideia? Sim, é um tipo de ideia. Não despreze as ideias que Deus lhe oferece. Por quê? Tudo que de algum jeito Deus lhe oferece como ideia lhe proporciona esse fator do equilíbrio, da aproximação para com o próprio Deus novamente. Nós estamos aqui, nesse mundo, em uma luta constante, com algo que nos equilibra e algo que nos desequilibra. O ideal é que nós estejamos sempre equilibrados. Equilibrados em quais circunstâncias? Na mente, no corpo. Na realidade, isso como um todo, né? Eu não gosto de separar muito entre mente e corpo. Isso é uma separação moderna, que vem depois do lado de Descartes. Não acho tão legal, mas você como indivíduo, você tem que estar equilibrado. O meio que você está tem que estar equilibrado. Os relacionamentos que você possui também devem estar equilibrados. Como você faz isso? Outra, o seu relacionamento para com o próprio Deus, o Criador, está equilibrado? Já pensou? Aqui você repara, eu falo muito de Deus através de Jesus. Eu não sei exatamente qual o seu modelo existencial. Eu gosto de falar isso, no modelo existencial. Cada um possui um modelo para a sua existência naquele instante que ela vive. Por exemplo, eu como indivíduo, Nick, eu já tive diversos modelos existenciais. O que isso significa? Como que eu me encaixo nesse instante diante do meu passado, meu presente, meu futuro? O que eu quero dizer é de onde eu vim, porque eu estou aqui, para onde eu vou. Ao longo da sua existência, você pode ter explicado isso de diversas formas. Hoje eu tenho uma forma específica de lidar com essas perguntas, que não é a mesma como era no passado, em função de todas as experiências que eu já possuí. Eu já fui construindo um enredo para entender como eu vivo hoje, para conhecer as ideias que Deus me permite conhecer, tal como eu conheço hoje. Cada um é diferente. Será que você percebe que as pessoas que você lida também possuem um modelo existencial diferenciado? Enfim, isso tudo, todo esse conjunto de informações, ou seja, todo esse conjunto de conhecimento que dá uma forma interna ao seu ser, vai permitir que você esteja equilibrado ou desequilibrado. Então, através desse equilíbrio, você pode se reconhecer melhor como um indivíduo. Se esse equilíbrio é necessário, será que você tem que postergar esse equilíbrio através do trabalho de outra pessoa? Será que você não pode fazer isso por si? Por você mesmo?
Se você vê algo que é necessário fazer e que vai fazer bem para você e também bem para o próximo, por que você não executa e você prefere pedir para que o outro faça, sendo que você pode executar? Será que existe tanto essa necessidade de você dar uma ordem a alguém? Você se sentir um líder, se sentir um chefe, se sentir alguma coisa do gênero? Será que todas as circunstâncias da sua vida fazem com que você faça isso e você ainda se ache vítima depois disso? Por quê? Por que ele não fez o que eu pedi? Por que ele não fez o que eu pensei? É porque você que deveria ter feito. Se a ideia chegou a você é porque Deus permitiu, e se aquilo ali de algum jeito chega para você, é para que você se sinta equilibrado novamente. E se você se sentir equilibrado novamente, de alguma forma você vai ter as respostas necessárias para se encontrar como um indivíduo tal como você é. Então, dá uma pensada. Analisa se talvez você esteja ficando estressado porque você está cobrando alguém de uma coisa que você deveria estar fazendo, onde a responsabilidade é sua, não do próximo. Ainda que o outro possa lhe ajudar, envolve o livre-arbítrio. Você não pode forçar ninguém a fazer algo que você deve fazer. E se você recebeu esse presente, esse conhecimento, essa ideia que chega até você, dê valor, porque é valoroso. E talvez seja você que tenha que executar aquilo. Independente do que seja, independente da escala, o tamanho que seja uma coisa pequenininha, como lavar uma louça, seja uma coisa extremamente grande, como a formação de uma empresa, e assim vai indo. Lembra que você é um indivíduo e que você tem que se prestar atenção em você tal como você é. E isso é um presente divino. Então, se você gostou, curta, comenta alguma coisa que eu acho interessante ouvir o que você está pensando. Se você não é inscrito, se inscreva e compartilhe esse tipo de ideias aqui no canal. Tá ok? Até o próximo vídeo.